Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre análise e projeto de sistemas. Essa é a nossa videoaula 5, tratando da UML, parte 2, onde nós vamos falar sobre os diagramas. Mais uma vez, é oportuno lembrar que as nossas notas de aula são o detalhamento desse nosso conteúdo apresentado aqui. Então vamos lá, vamos para a nossa videoaula 5, UML, parte 2. Diagramas. Vamos começar pelo diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso é um conjunto de sequências de ações que um sistema desempenha para produzir um resultado observável de valor a um ator específico. O diagrama de casos de uso deve ser usado quando se deseja visualizar o comportamento de vários objetos dentro de um único caso de uso. São objetivos dos casos de uso: descrever os requisitos funcionais do sistema de uma maneira consensual, ou seja, entre usuários e desenvolvedores do sistema. Fornecer uma descrição consistente e clara sobre as funcionalidades do sistema, além de formar a base para a fase de desenho. Oferecer as possíveis situações do mundo real para o teste do sistema. Os diagramas de casos de uso facilitam o entendimento de um sistema, mostrando a sua visão externa. São usados para modelar o contexto de um sistema, subsistema ou classe. E são uma das maneiras mais comuns de documentar os requisitos do sistema. Eles servem para delimitar o sistema e definir também as suas funcionalidades. Os diagramas de casos de uso são especialmente importantes na organização e modelagem das principais funcionalidades de um sistema e devem atender, primeiro, aos requisitos. Lembrando que o requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos. Temos dois tipos de requisitos: o requisito funcional e o não funcional, que já tratamos em aulas anteriores. O funcional descreve uma interação entre o sistema e seu ambiente, por exemplo, cadastro de cliente, consulta pedidos, vendas, etc. E os não funcionais. Os requisitos não funcionais também são chamados de requisitos de qualidade, quando descrevem uma restrição do sistema, por exemplo, tempo de resposta, resposta a operações indevidas, recuperação, disponibilidade, ser amigável ao cliente, entre outros. Os diagramas de casos de uso são especialmente importantes também no cenário, para descrever o cenário, a interação entre o ator e o sistema. Um caso de uso pode ter várias terminações, com sucessos e insucessos, e cada enredo, cada instância é chamada de cenário. Iteração. Iterar significa tornar a dizer. Repetir e iteração é uma ação recíproca de dois ou mais corpos uns nos outros. A interação ou comunicação é o relacionamento entre o ator e o sistema e a resposta desse sistema. Pode existir relacionamento entre casos de uso, como extensão, inclusão e generalização. Temos aí um exemplo típico de um desenho, de um diagrama de casos de uso, onde os bonecos representam os atores do sistema. Podemos ter atores humanos e os próprios sistemas e outros objetos relacionados dentro do caso de uso. Um caso de uso é uma unidade funcional que descreve o comportamento de um elemento daquela aplicação. Ele contém sequências de ações interagindo com os atores que usam a aplicação. O diagrama vai incluir variantes, rotinas de erro, etc., que são parte do sistema e que o sistema executa para produzir um resultado observável pelo seu ator. A coleção dos casos de uso deve especificar todas as formas possíveis, todas as formas existentes de uso do sistema. Por exemplo, temos aí um sistema que vai tratar da matrícula do aluno, onde nós temos as possibilidades de matrícula, solicitação de histórico e verificação de pré-requisitos. Quanto aos atores, o sistema será descrito através de vários casos de uso que são executados por um certo número de atores. Os atores eles constituem as entidades do ambiente do sistema.
são pessoas ou outros subsistemas que interagem com o sistema em desenvolvimento. Veja que nós temos como atores, exemplos seguindo da nossa escola, secretaria, professores, sistemas de controle de pré-requisitos e os próprios estudantes. E tendo também um outro ator, que é o coordenador, que está em paralelo a esse sistema. Temos a especialização dos diagramas de caso de uso, especialização dos atores, onde é possível definir tipos gerais de atores e especializá-los usando o relacionamento de especialização. Temos um cliente e temos um cliente especial, né? Aquele cliente Gold, aquele cliente Silver, que é um cliente diferenciado. É um exemplo de especialização. Voltando ao nosso diagrama, apenas reforçando que podemos ter a interação de diversos atores entre seres humanos e entre subsistemas relacionados aos sistemas principais, ao sistema que vamos desenvolver e a outras pessoas, a outros usuários do próprio sistema. Podemos expressar também variantes, porque nem sempre é óbvio decidir se uma funcionalidade corresponde a um novo caso de uso. Às vezes temos uma variação de um mesmo caso de uso. Se as diferenças forem pequenas, elas podem ser descritas através de variantes de um mesmo caso de uso. Agora, se as diferenças entre esses atores são grandes, elas devem ser descritas como casos de uso separados. Temos aí, então, um fluxo principal de eventos, que vai descrever a sequência normal de eventos de um caso de uso. E temos também o fluxo excepcional de eventos, que vai descrever variações dos cursos básicos de eventos daquele caso de uso. Por exemplo, erros que possam vir a ocorrer. Temos aí o caso de uso retornar item. O fluxo principal de eventos é: quando um cliente depositar um item, por exemplo, garrafas, ele irá pressionar o botão de um sistema e vai vir um recibo onde vai constar o número de garrafas que foram depositados. Então, esse recibo impresso irá listar os itens depositados, seus totais e o valor a ser pago pelo cliente. Retornar item, o mesmo caso de uso com um fluxo excepcional de evento. Quando o cliente retorna um item, ele é verificado pelo sistema e o sistema determina que a forma como foi colocado não foi aceito. Se não foi aceito o total, apresenta uma mensagem. Não é válida, uma mensagem de erro, pois o cliente não utilizou ou não operacionalizou o sistema como deveria. Mais uma vez, nós temos o exemplo de caso de uso de especialização e generalização. A especialização e a generalização podem ocorrer entre dois atores e entre dois casos de uso. À esquerda, nós temos entre dois atores, o gerente de vendas e o vendedor, que vão operacionalizar o registro de uma venda e aprovação de um faturamento, por exemplo, um financiamento para a compra de um veículo. E esses relacionamentos são representados por setas com pontas triangulares vazadas, sem preenchimento, que indicam o sentido da generalização. E temos também, entre casos de uso, dois casos de uso, onde nós temos o processo ainda da venda do veículo, né, com registro de venda do veículo, onde nós temos o cliente com limite de crédito atingido e o cliente habitual, aquele cliente que tem facilidade na compra para registrar a venda do automóvel. Então, nós temos casos de uso distintos para atender a mesma finalidade, registrar a venda de um automóvel. Temos aí o caso de uso de inclusão, que é o relacionamento somente usado entre dois casos de uso. Uma inclusão ocorre em um caso de uso quando é necessária a invocação do comportamento especificado em outro, onde nós temos aí dois casos de uso, né, com a mesma finalidade, entre almoçar e jantar no restaurante, onde o cliente ele estabelece uma relação de almoço e janta, e apenas no momento do jantar nós temos o serviço à la carte do garçom,
onde no final do jantar, logicamente, existe o movimento de pagar a conta. O caso de uso extensão é o relacionamento que só ocorre entre dois casos de uso também. É essencialmente a generalização com regras mais explícitas. Também significa a invocação de um caso de uso por outro, mas difere da inclusão na situação em que, de acordo com as regras do negócio, a invocação feita ao outro caso de uso não ocorre obrigatoriamente. Vejam, por exemplo, que podemos ter um sistema para a distinção entre almoço e jantar, sendo que sempre que o cliente vier para jantar e vai ser atendido por garçom, ele vai ter uma pontuação e essa pontuação, por exemplo, vai premiá-lo na hora do almoço. Isso é muito comum em muitos restaurantes, né? Em locais de grande fluxo corporativo. Ou no momento de pagar a conta, na hora do almoço, o cliente terá um desconto porque já é um cliente regular daquele restaurante. Vejam que é uma extensão e também uma invocação de um diferencial de operação desse negócio. Seguindo agora, diagramas de classes. Os diagramas de classes são os principais diagramas estruturais da UML. Os diagramas de classes mostram classes, interfaces e relacionamentos. As classes especificam a estrutura e o comportamento dos objetos, que são instâncias de classes. Vejam aí exemplos de diagramas de classe, onde nós temos objetos fornecedor, cliente, venda produto e produto, relacionados com seus relacionamentos respectivos. As classes são o elemento mais importante de qualquer sistema orientado a objetos. Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos com os mesmos atributos, relacionamentos, operações e semântica. As classes elas são usadas para capturar o vocabulário de um sistema. São fortemente usadas para explicar, junto aos usuários, as suas funcionalidades e facilitar o reconhecimento tanto do desenvolvedor quanto do usuário das funcionalidades daquele sistema. Classes são abstrações de elementos do domínio do problema, por exemplo, cliente, banco, conta, etc. Nomes. Toda classe deve ter um nome que a distinga de outras classes. O nome pode ser simples, apenas o nome, ou pode ser precedido pelo nome do pacote em que a classe está contida. Veja que nós temos aí conta, banco, cliente, e temos exceções, cliente não cadastrado. Tudo isso nomenclatura. Nós temos uma notação básica, onde nós temos o nome, que é obrigatório, e campos que são opcionais, como atributos e operações. Vejam que nós temos toda uma sintaxe, toda uma forma de diagramar, de desenhar, de fazer essa notação de classe. Atributos. Um atributo representa alguma propriedade do que está sendo modelado, que é compartilhado por todos os objetos da classe. Os atributos descrevem os dados contidos nas instâncias de uma classe. Em um dado momento, um objeto de uma classe vai conter valores para todos os atributos descritos na sua classe. Veja que nós temos aí atributos, eles podem ser identificados apenas com nomes, cliente, nome, endereço, telefone. Os atributos podem ter seus tipos ou classes especificados e terem valores padrão definidos. Por exemplo, altura, valor real, largura, real, espessura, real, viga é booleano. Operações. Uma operação é uma abstração de alguma coisa que se pode fazer com um conjunto e que é compartilhada por todos os objetos daquela classe. Uma classe pode ter qualquer número de operações, inclusive pode não ter operação nenhuma. Operações são um meio de alterar os valores dos atributos. A forma de anotação, como para os atributos, pode-se especificar uma operação apenas com o nome. Mover, aumentar, diminuir.
Também é possível especificar a assinatura da operação, os parâmetros, o tipo dos parâmetros e o tipo de retorno. Visibilidade. Pode-se usar marcações de acesso para especificar o tipo de acesso permitido aos atributos e operações. Colocamos aí um classificador, que pode ser classe, interface, componente, nó, caso de uso e subsistemas. Um sinal público, sinal mais, por exemplo, onde todos os classificadores podem usar. Um sinal jogo da velha, ou tralha, como queiram chamar, que é indicação de protegido. Qualquer descendente do classificador poderá usar. E o sinal de menos, que é privado, somente o próprio classificador poderá usar. Relacionamentos. Poucas classes vivem sozinhas. Nós temos, então, a presença recorrente de relacionamentos. Existem tipos de relacionamentos especialmente importantes na modelagem orientada a objetos. Destacam-se as associações, as agregações, as composições, dependências, generalizações e realização. Os relacionamentos ligam as classes e objetos entre si, criando relações lógicas entre essas entidades. Os relacionamentos podem ser dos seguintes tipos: por associação, que especifica que objetos de um elemento, classe, estão conectados a objetos de outros elementos. Agregação, relacionamento fraco do tipo é parte de, é um tipo especial de associação. Composição, relacionamento forte do tipo é parte de, a composição é um elemento todo e outros elementos. As partes indica que as partes só existem em função do todo. Dependência. Relacionamento de uso, no qual uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente. Generalização, ou herança. É o relacionamento entre descrições mais gerais e descrições mais específicas, com mais detalhes sobre alguns dos elementos gerais. E realização, o relacionamento entre uma interface e o elemento que a implementa. Temos, então, uma notação específica que determina as relações de associação, sem e com navegação, vejam o sentido das setas, agregação, composição, dependência, tracejado, generalização e realização, setas vazadas. Dependência. Dependências são relações de uso. Uma dependência indica que mudanças em um elemento, o servidor, por exemplo, pode afetar o outro elemento, que é o cliente. Uma dependência entre classes indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe. A relação de dependência se encontra aí, a seta tracejada, cliente-servidor. Tipos de dependência. Podemos enumerar os seguintes tipos. Derive, a fonte é computada a partir do destino. Friend, a fonte tem acesso privilegiado ao destino. Instance of, o objeto fonte é a instância da classe destino. Power type, o destino é composto por subconjuntos da fonte. Derivado, que é a mesma de derive, a fonte é computada a partir do destino. Entre pacotes, access e import. Entre use case, caso de uso, extend e include. E entre objetos, become, call e copy. Generalização. É o relacionamento de um elemento mais geral, que é a superclasse ou a classe pai, e um mais específico, que é a subclasse ou a classe filho. Temos aí o estabelecimento gráfico da generalização entre a superclasse e as subclasses. A superclasse forma e as subclasses retângulo, círculo e polígono. E na subclasse retângulo ainda temos o relacionamento específico do quadrado
ao subclasse retângulo. Herança múltipla. Ocorrem múltiplas superclasses para uma mesma subclasse. Veja que nós podemos ter a superclasse veículo e as subclasses veículo terrestre e veículo aquático. Um veículo anfíbio, que é uma subclasse, pode ter como superclasses veículo terrestre e veículo aquático. Associação. A associação é um relacionamento estrutural que especifica que objetos de um elemento estão conectados a objetos de outro elemento. Por exemplo, a relação entre uma companhia que emprega um funcionário. O funcionário está relacionado à companhia. Então, há uma conexão entre esses objetos através da funcionalidade emprega. Multiplicidade. É uma cardinalidade de uma associação. Nós temos aí cardinalidades como exatamente um, muitos, opcional, sequência especificada. Associação unária, quando há um relacionamento de uma classe para si própria. Funcionário gerencia funcionário. Associação binária, quando há duas classes envolvidas na associação de forma direta, de uma para a outra. Cliente faz um pedido e o pedido é feito pelo cliente. Associação navegabilidade, em geral, ocorre entre classes de uma associação e é bidirecional. É possível limitá-la também a apenas uma direção. Um usuário relacionado com a senha. Associação de papéis. Papéis, um dos lados da associação. Nomes de papéis são necessários para a associação entre dois objetos da mesma classe. Precisamos ter os nomes dos papéis, companhia relacionado a empregador e empregado relacionado a subordinados e relacionado a chefe. Associação com atributos. Modela as propriedades associadas com uma associação. As propriedades devem ser representadas por uma classe. Companhia está relacionada com empregado, só posso ser um empregado de uma companhia, que tem atributos como descrição, como salário, etc. Agregação. É uma forma especial de associação entre o todo e suas partes, na qual o todo é composto de partes. Não impõe que a vida das partes esteja relacionada com a vida do todo. Por exemplo, um computador, que é o todo, tem relacionado a ele monitor, teclado, mouse e a própria estrutura do sistema. Cada um deles, seja monitor, teclado, mouse e a caixa, possuem também as suas interdependências e a sua independência em relação às demais partes. Composição. Uma forma mais forte de agregação, onde há uma coincidência da vida das partes, e uma vez criada a composição, ela vai viver e morrer com essa composição. O todo é responsável pelo gerenciamento da criação e destruição das partes. Vejam que, para compor uma janela, nós temos o texto, nós temos as caixas, nós temos o padrão, nós temos um menu, nós temos botões que estão relacionados para compor essa janela. Interfaces. Uma interface é um conjunto de operações usado para especificar um serviço de uma classe ou componente. Diferentemente das classes, as interfaces não especificam nenhuma estrutura. Portanto, as interfaces não podem conter atributos. Com as interfaces é possível se concentrar apenas nos serviços oferecidos por classes ou seus componentes. O uso de interfaces é uma maneira elegante e poderosa de isolar a especificação da implementação. E uma interface especifica o contrato para uma classe ou componente sem definir como ele será implementado. Diagrama de objetos. Os diagramas de objetos mostram objetos e seus relacionamentos. Representam instâncias estáticas de elementos dos diagramas de classes.
Os diagramas de objetos são úteis para a modelagem de estruturas de dados complexas. Os diagramas de objetos mostram uma fotografia, um print do sistema baseado na orientação a objetos em execução. São mostrados objetos com seus valores de atributos e as ligações entre eles. Os diagramas de objetos são úteis para a modelagem de estruturas de dados mais complexas, por exemplo. Nós temos aí, no nosso slide, um exemplo de um diagrama de objetos, com classes e subclasses. É comum haver centenas ou milhares de objetos em um sistema em execução, a maioria deles até anônimos. Um diagrama de objetos mostra apenas, então, uma parte dos objetos dos sistemas, aqueles de maior destaque. E também não mostra a evolução do sistema com o tempo, ele é estático. Os diagramas de objetos, portanto, são estáticos. E para mostrar o comportamento de um objeto, use o diagrama de colaboração, use o diagrama de sequência ou o diagrama de estados, que são diagramas dinâmicos. É comum colocar um diagrama de classes junto com o diagrama de objetos para facilitar essa identificação dos objetos. Um diagrama com objetos simples. Ou podemos também usar diagramas com multi-objetos, que são conjuntos de objetos com um número indeterminado de elementos. Os multi-objetos são usados, por exemplo, em diagramas de colaboração para modelar uma mensagem enviada por vários objetos simultaneamente. No slide, exemplos de multi-objetos. Diagramas de sequência. Diagramas de sequência, eles mostram um conjunto de objetos, seus relacionamentos e as mensagens que podem ser enviadas entre eles. Quando um objeto envia uma mensagem para outro, o objeto que recebe essa mensagem pode enviar outras mensagens e assim por diante, formando uma sequência ordenada de mensagens. Esse sequenciamento pode ser procedural, com aninhamento ou mensagens síncronas, e pode ser plano, sem aninhamento, com mensagens assíncronas. Os diagramas de sequência eles enfatizam a ordem dessas mensagens trocadas entre os objetos. Isso inspira um cenário, e esse cenário é uma sequência específica de ações que ilustra um determinado comportamento. Os diagramas de sequência eles podem modelar apenas um cenário ou também podem modelar um conjunto de cenários. E diagramas de sequência também podem mostrar decisões simples e iterações. Diagramas de mensagem. A mensagem é uma especificação de uma comunicação entre objetos, onde são passadas informações com a esperança, com o objetivo de que ocorra alguma atividade. Na maioria das vezes, uma mensagem ela resulta na execução de alguma operação. Existem tipos principais de mensagens, como mensagem chamada, ou call, mensagem de retorno, return, mensagem de envio, send, mensagem de criação, create, e mensagem de destruição, de deleção, destroy. Vemos aí, então, um exemplo de um diagrama de mensagens, com uma sequência, um sequenciamento de mensagens que vão ser entregues aos atores desse sistema, que vão corresponder a objetos, que vão se traduzir em classes, que vão traduzir-se em ações, que vão retornar para o ator principal que submeteu, que solicitou o serviço ao sistema. Diagramas de colaboração. O diagrama de colaboração mostra um conjunto de objetos, seus relacionamentos e as mensagens que enfatiza a organização dos objetos que trocam mensagens.
Diagramas de colaboração enfatizam a organização dos objetos em uma interação. Praticamente tudo que pode ser mostrado em um diagrama de sequência também pode ser mostrado em um diagrama de colaboração. Os diagramas de colaboração podem ser transformados em diagramas de sequência e vice-versa. No exemplo, um diagrama de colaboração. Diagramas de estados. Os diagramas de estado mostram uma máquina contendo estados, transições, eventos e atividades. Esses diagramas são usados para modelar o comportamento de objetos, com comportamento complexo. Nos diagramas de estados, são modelados os estados em que o objeto pode estar e os eventos que fazem o objeto passar de um estado para outro. Segue um exemplo de diagrama de estado representando, por exemplo, o ato de desligar e ligar um botão. Transição. Transição é um relacionamento entre dois estados, indicando que o objeto, no primeiro estado, irá executar certas ações e entrar no segundo estado quando o evento especificado anteriormente ocorrer e as condições especificadas forem satisfeitas. Uma transição de estado é uma mudança de estado causada por um determinado evento. Para que ocorra uma transição, nós temos que ter um estado fonte, estado original, um evento de disparo, uma condição para que ocorra a ação propriamente dita e o estado seguinte, o estado-alvo. Vemos aí um exemplo dessa transição com o sistema de disparo de um míssil, desde o primeiro evento, que vai estabelecer o início, até o final, quando ocorre o disparo. Também podemos ter a concorrência dentro do objeto. Essa concorrência ela pode ser mostrada com partições pontilhadas. Normalmente surge de dois ou mais atributos que ocorrem de modo ortogonal. Temos aí a partição de alarmes dentro de um sistema de relógio, onde temos a indicação de horas, a indicação de alarmes e outras indicações referentes ao seu funcionamento. Temos a concorrência dentro de um objeto por divisão de controle. Essa é a sua representação gráfica. Diagramas de atividades. Os diagramas de atividades destacam a lógica de realização de uma determinada tarefa. Mostram um fluxo entre atividades, que são ações não atômicas, ou seja, não existe uma dependência direta entre essas atividades. São semelhantes aos antigos fluxogramas. É usado também para modelar alternativas de execução e atividades concorrentes. Aqui, um diagrama de atividade, bem semelhante aos fluxogramas conhecidos, principalmente na área administrativa. Nós temos aí a representação de elementos como concorrência, forks e joins. Barras de sincronização são usadas para especificar forks e joins. Um fork representa um único fluxo de controle em vários fluxos de controle concorrentes. Um join representa a sincronização de dois ou mais fluxos de controle concorrentes. Atividades depois de um fork podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo. Para as atividades que ocorrem depois de um join ocorrerem, para que elas possam ser realizadas, todas as atividades anteriores ao join devem ser concluídas. Aqui no nosso diagrama, nós temos aqui operações para fazer café ou tomar um refrigerante. Os joins, eles são as tomadas de decisão que incluem os forks. Colocar café, colocar filtro na máquina são forks. O join reúne colocar filtro na máquina e adicionar água à máquina para que você possa ligar a máquina e filtrar o café.
não é possível ligar a máquina e filtrar o café sem colocar filtro na máquina e sem adicionar, por exemplo, água à própria máquina. Swim lanes, ou raias. Swim lane é um elemento visual usado em diagramas de fluxo de processo ou fluxogramas que distingue visualmente a divisão do trabalho e responsabilidades dos segmentos de um processo. Elas são usadas para definir quais são as classes, ou conjunto de classes, responsáveis pela realização de cada atividade e são úteis para a modelagem de processos empresariais. Em muitos casos, os swim lanes implicam concorrência ou pelo menos independência das atividades. Veja que nós temos aí swim lanes dividindo cliente, dividindo vendas, dividindo estoque. Nós temos aí os respectivos forks e os respectivos joins. Diagramas de componentes. Os diagramas de componentes mostram os componentes de hardware e software de uma aplicação e os relacionamentos entre eles. Ele é muito usado, o diagrama de componente é muito usado para modelar o aspecto físico de um sistema. Exemplos de componentes são os documentos, são os executáveis, são as tabelas de bancos de dados que fazem parte do sistema. O diagrama de componentes está relacionado aos componentes que existem no mundo real, no mundo material. São um elemento importante na modelagem dos aspectos físicos do sistema que está sendo desenvolvido. Os diagramas de componentes também relacionam um componente com uma parte física e substituível do sistema que vai realizar um conjunto de interfaces. Componentes, nesse caso, são coisas que podem ser executadas em nós, em processadores, dispositivos, numa rede, por exemplo. Exemplos de componentes são executáveis, como as bibliotecas, como tabelas de bancos de dados, vários tipos de arquivos e documentos. Um componente é tipicamente uma versão física de elementos lógicos, como as classes e as interfaces. Os diagramas de componentes eles são usados para modelar os aspectos físicos de um sistema, como já foi dito, e neles são mostrados os componentes e o relacionamento entre esses componentes. Um diagrama de componentes pode ser usado para modelar aspectos físicos de um banco de dados, o código-fonte de um aplicativo, uma API, entre outros. A única restrição é que o que está sendo modelado deve ser físico, ou seja, ter o formato digital, formato de bits, e não ser apenas uma coisa conceitual ou lógica. Aqui nós temos um exemplo de notação de componentes para executáveis. E aqui um diagrama de componentes, trazendo estabelecimento de executáveis para um sistema de cadastramento utilizado via web, relacionados a um banco de dados, acessado por usuários que utilizam senhas. Diagramas de implantação. Os diagramas de implantação são usados para modelar a arquitetura de distribuição em que o sistema será executado. Ele é composto por nós e relacionamentos de comunicação. Um nó pode ser um computador, uma rede de computadores, um disco rígido, um sensor, elementos físicos. Temos aí um diagrama de implantação, onde temos um servidor de arquivos que estabelece relações com um servidor web, com um computador, utilizando um browser, um servidor de bancos de dados, que ainda pode ser determinado ainda que tipo de banco de dados, e que está interligado à internet, né, e produz um sistema de cadastro, onde nós temos várias páginas que vão servir para fazer a entrada, o input das informações. Os diagramas de implantação podem ser usados para descrever a topologia do ambiente na qual o software será executado, ou seja, o ambiente de rede, o ambiente computacional, o ambiente corporativo. Os diagramas de implantação geralmente só fazem sentido para sistemas que rodam em várias máquinas ou dispositivos. Para sistemas que rodam em uma única máquina ou se comunicam apenas com dispositivos comuns, como teclado, monitor, esses diagramas de implantação não se fazem necessários.
Como nós representam elementos físicos, que são tangíveis de um sistema, eles são os elementos mais estereotipados da UML, que nós temos mais a questão visual, a questão de contato físico. O recurso de estereótipos permite estender a linguagem UML com novos símbolos e nova semântica. Símbolos como PCs, workstations, servidores e dispositivos são muito usados em diagramas de plantação para tornar os diagramas de UML mais claros e mais significativos, tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário. Finalizando, nós temos aí os nós e associações, onde um nó é um elemento físico que existe em um tempo de execução e representa algum recurso computacional. O nó geralmente possui memória e muitas vezes capacidade de processamento, como um computador, como um servidor de rede. Uma associação entre nós representa uma conexão física entre esses nós, como uma conexão de Ethernet, uma linha serial, um link satélite e comunicação à internet. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Reitero a necessidade de, mais uma vez, ver o conteúdo das nossas notas de aula, que detalham o que foi apresentado aqui. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e os aguardo para a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!